Entramos agora nos ensinamentos de Yeshua HaMashiach contidos no livro de Marcos, para continuarmos a enriquecer-nos com os ensinamentos que ele nos deixou na sua palavra. Lembremos que o Altíssimo recriminou seu povo, acusando-o de ser levado cativo por falta de entendimento da sua palavra. Isaías 5,13. A ignorância e a falta de entendimento conduz o ser humano à desgraça espiritual e, por fim, à morte eterna. Provérbios 10:21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento, e esta é a morte definitiva, eterna. E para que não venhamos a sofrer tal destino, preparemo-nos cada dia da nossa vida para naquele dia glorioso estarmos de pé perante o Filho do Homem. Busquemo-lo para que seja ele a conduzir as nossas vidas e nos preserve para a sua glória, no dia em que a glória do Eterno será revelada em todos os que lhe são fiéis. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Yeshua para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ora, se o reino de Elohim já estava próximo quando Yeshua e depois seus apóstolos anunciaram o evangelho do reino, que diremos hoje, passados estes 2000 anos? Basta olharmos para o estado do mundo e identificarmos os sinais que ele pré-anunciou para termos a certeza que o rei Yeshua está mesmo às portas. Podemos ter a certeza de estarmos a viver dias proféticos. Acordemos os que à nossa volta ainda dormem e não são capazes de reconhecer os sinais que nos são dados. Apesar de avisada do risco de vida que corre, a maioria das pessoas não quer despertar do sono satânico em que anda embalada. Irão pagar um alto preço para o qual não possuem recursos quando o juízo do Eterno cair sobre a rebeldia deles. Marcos 6, 10 a 11. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E tantos quanto vos não receberem nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Ai dos rebeldes que vieram a receber o juízo do Altíssimo. Não lhes restará raiz nem ramo, como nos é dito em Malaquias 4:1. Diz-nos o livro de Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. No dia do juízo, todos que são ímpios receberão o dano da segunda morte, a do lago de fogo que arde com enxofre, como nos é ensinado em Apocalipse 21:8. Acordemos enquanto é tempo de o podermos achar. A importância do trabalho na seara do Senhor é tão grande que ele mesmo nos diz, Marcos 8, 84 e 35, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Se não entrarmos pela porta estreita, que é o caminho da vida, a sua Torá, que é simultaneamente Yeshua HaMashiach, a Torá viva, nunca veremos a luz verdadeira e não alcançaremos misericórdia da parte do Altíssimo Elohim. Isaías 8, 16, 20. Paulo explica-nos esse entendimento em Filipenses 3:7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Por isso ele nos diz estas palavras em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A palavra ensina-nos que não podemos servir a dois senhores. Então perguntamos: qual o Senhor que queremos servir? A nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias da nossa vida temos de as fazer. Ora, o Altíssimo aconselha-nos a que façamos as boas escolhas, as que ele nos instrui na sua Torá e nas suas palavras dos seus profetas, incluindo Yeshua HaMashiach e os seus apóstolos. Seguirmos o conselho do Altíssimo é garantirmos a vida eterna por seu Filho amado. E se no meio das nossas escolhas aparecerem provações devido à defesa da nossa fé em Yeshua, então alegremo-nos por sermos considerados dignos de sofrer pelo seu nome. Lucas 6, 22, 23. Muitos fiéis do passado também a sofreram, defendendo a sua integridade moral e espiritual. Por isso Pedro nos diz: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4,13. Cremos nós nessas palavras? Lembremos o que já antes apontamos: tudo é possível ao que crê. Marcos 9,50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido,
Com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Um dos ensinamentos que a palavra nos dá é que devemos viver com temperança nas nossas vidas, nem de mais nem de menos. O Senhor Yeshua ensina-nos que os que o seguem devem ser como o sal da terra. Mateus 5,13. Ora, se o sal degenerar, para que servirá, senão para ser deitado fora, por nessas condições, não ter qualquer empréstimo? É nesse sentido que Paulo aconselha os fiéis a que sejam agradáveis nas palavras que dirigem aos seus irmãos em Yeshua, para que tais palavras promovam a edificação de todos. Efésios 4,29 e Colossenses 4,6. O que conjuga o ensinamento de Yeshua que lemos em João 13, 34 e 35. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Só sendo temperados no amor e no cuidado para com as coisas do Altíssimo, como para com o nosso semelhante, é que podemos revelar a nossa temperança. Só assim seremos o sal da terra, equilibrados. Só assim podemos usufruir dos frutos do Espírito que nos fala Paulo em Gálatas 5,22. Sermos o sal da terra implica agirmos como Paulo nos ensina em Efésios 4:31 e 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Marcos 10:9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esta frase foi nos dada pelo Messias Yeshua no contexto do casamento entre homem e mulher. Ao olharmos para o mundo, vemos o quanto as palavras do Mestre têm sido ignoradas por milhões e milhões de casais, alguns já com filhos. Estes lares desfeitos são bem o panorama que se instalou no mundo, porque Satanás não tem feito outra coisa senão perverter e endurecer os corações, tanto do homem como da mulher. A recomendação de Yeshua não é tida em conta. A falta de amor e de respeito pelo conselho do Altíssimo, tanto da parte do homem como da mulher, tem conduzido a verdadeiros atentados à vida e à paz no seio do casal, pois para além do adultério de uma ou de ambas as partes, há por vezes violência doméstica, tanto física como moral, de uma das partes sobre a outra, e até derramamento de sangue. Que o digam as estatísticas com um número assombroso de mulheres mortas pelos seus maridos. Tudo isso é obra de pessoas que não conhecem ou não querem sujeitar-se ao conselho do Altíssimo. Por isso acabam levando uma vida desequilibrada, sofredora, por conta dos conselheiros matrimoniais, dos advogados, dos psicólogos, dos psiquiatras e dos tribunais que proliferam como cogumelos devido a essas separações. Uma das grandes e nefastas consequências da separação de um casal é sofrida pelos filhos de menor idade. Muitas vezes os filhos servem de arma de arremesso entre os pais, que usam as crianças, manipulando suas mentes, contra o outro membro do casal de que se separam, por vezes com mentira à mistura. Os filhos acabam por ser os maiores perdedores quando os pais se separam, pois crescem em lares desfeitos. Tudo isso é sinal dos tempos conturbados que estamos a viver. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dá-nos inúmeros conselhos adicionais acerca da relação que deve haver no casal que busca servir o Altíssimo segundo o seu conselho de vida. Marcos 11, 22, 24 e 26. E Yeshua respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede, receber e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, mas que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Mas como perdoaremos a quem nos ofendeu e não se arrepende, pedindo-nos perdão? No entanto, este é um ensinamento que nos é dado nas palavras do Mestre, Lucas 6, 27 e 31, 35 e 38. Este ensinamento do Messias Yeshua aponta vários temas importantes na vida daquele que busca a salvação pelo sacrifício que ele realizou, pelos que a ele se entregam. 1. A fé que devemos colocar nas palavras e nas promessas do Pai. 2. A forma como devemos orar, em cuja oração não devemos esquecer de perdoar aos que nos possam ter ofendido, para que também as nossas ofensas não sejam perdoadas. Este é o mesmo princípio que está refletido na oração do Pai Nosso, que ele nos ensina em Mateus 6.
A fé em tudo o que nos é anunciado na palavra é essencial para continuarmos a trilhar o caminho que o Eterno nos propõe, porque, como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Se não vivermos por fé na palavra, vamos então confiar em que neste mundo? Reforcemos a nossa confiança nas promessas da vida do alto e sublime, pois só nele podemos encontrar a resposta para todos os problemas dessa vida. Meditemos nos que nos é dito em 2 Crônicas 20:20, Salmo 62:8, João 14:1. Lembremos que não temos outro bem nesta vida, além de Elohim Yahweh, que nos chamou para o seu caminho de vida eterna, chegando ao ponto de entregar o seu único Filho para todos que o aceitam como Salvador e Rei de suas vidas. E a nossa esperança não está somente centrada na vida eterna, está igualmente firmada na certeza do seu amparo e seu socorro já na vida presente, se tão somente andarmos por fé e obediência em todos os seus preceitos. Lembremos isto, ele é um verdadeiro Pai para todos que caminham na sinceridade. Sim, o amor é recíproco, mas ele nos amou primeiro, ainda antes de o conhecermos. Demo-lhes, pois, graças e louvores, pois só o seu nome é digno de ser exaltado. Por isso Paulo levanta essa questão em Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa é uma promessa firme e segura, confiemos nela. Marcos 12, 38-40. Ensinando-lhes, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A vaidade dos homens está bem patente nesse aviso. Guardai-vos dos que revelam comportamentos como os daquele que o Filho aqui nos descreve. E conhecendo a atmosfera que se vive nos meios evangélicos, e não só neles, perguntamos, não é esta a tipificação do comportamento de muitos que estão à frente dos rebanhos de crentes? Porém, o Altíssimo agrada um coração humilde e modesto no comportamento. Entre outros, também Paulo nos explica quem era este que veio até nós em carne, Filipenses 2:6-1. Que, sendo em forma de Elohim, não teve por usurpação ser igual ao Criador, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também o Criador o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho, que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é Adon, para a glória do Deus Pai. O Senhor dos Senhores revelou-se humilde, mas os homens, de forma estúpida e vazia, querem engrandecer-se. Não aprendem com quem deveriam aprender, por isso os homens se deixarão enganar por muitos que virão em seu nome dizendo que são o Messias Salvador. Marcos 13, 5 e 6, 21, 23. Ele avisou-nos para não darmos ouvido. Mesmo correndo o risco de nos repetirmos, não podemos deixar de realçar a missão que nos entregou a nós, seus servos. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Cumpramos, pois, esta sua ordenança, como bons e fiéis obreiros que queremos ser. Iniciamos agora a análise de alguns ensinamentos que o mestre nos deixou escrito no livro de Lucas. Lucas 6, 40-42. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Os homens tendem a usar 2 pesos e 2 medidas, e o peso e a medida mais favorável são os que eles usam para se julgarem a si próprios. Como Paulo ensina em Romanos 2:1, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Aos que assim procedem, Yeshua chama-os de hipócritas, e como sabemos, o mundo está cheio de hipocrisia e maldade. Lucas 8:18, vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado.
Até a forma como ouvimos a mensagem de salvação pode ser torcida pelo pregador ou condicionada pelos preconceitos que se formam em nós ao longo dos anos. Sim, arranjamos para nós verdades que não são o que o Altíssimo nos diz na sua palavra, e tais verdades constituem uma barreira ao entendimento do que o Altíssimo nos quer transmitir para nos aperfeiçoar para o seu reino. Quando isso acontece, só a ajuda do Espírito Santo do Eterno nos pode valer, encaminhando-nos e revelando-nos o verdadeiro sentido de seus ensinamentos. Para que possamos ser lavados pela palavra, temos de aceitar somente a verdade do Eterno, temos de rogar ao Todo-Poderoso que nos dê entendimento. Ao falar da sua instrução, a sua Torá, o Elohim dá-nos esta recomendação, Deuteronômio 32, 46, 47. Disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Não nos admiremos se optarmos antes por ignorar ou rejeitar a sua Torá, como muitos fazem, infelizmente. Se o fizermos, seremos rejeitados e ficaremos fora do reino vindouro. Falamos de fé e de entendimento da sua Torá. Estes dois predicados são nos derramados pelo alto e sublime se ele encontrar em nós verdadeira sinceridade e entrega. Porém, duas situações podem aqui ocorrer. Se buscarmos a sua instrução, a sua Torá, para vivermos segundo o conselho do Todo-Poderoso, então se concretiza o que o Mestre diz: a qualquer que tiver lhe será dado. Mas se não atentarmos para o seu conselho, a sua Torá, então qualquer que não tiver, até o que parece lhe ter será tirado. Isto mesmo nos ensina Salomão em Provérbios 2, 2-5. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, a Torá, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Elohim e acharás o conhecimento de Deus. É como ensina Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O homem ainda não entendeu essas coisas para o seu próprio prejuízo. Yeshua HaMashiach, em vários momentos e circunstâncias, disse ao ser humano: crê somente e serás salvo, a tua fé te salvou. E a nós? Não nos continua ele hoje a dizer o mesmo? Ele curou doenças incuráveis para o homem, ressuscitou mortos, multiplicou alimentos, etc, etc. Como não creremos nos testemunhos do poder do Pai que estava no Filho? Ele hoje continua a dizer-nos: não temas, crê somente. Lucas 9, 49, 50. E respondendo João disse: Mestre, vimos em que teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Yeshua lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Muitos fazem obra no nome de Yeshua, porém só o julgamento de Yahweh fará separação entre os que o servem em justiça, na Torá, e os que o não servem deste modo. Por isso somos ensinados que não devemos arrancar o joio, pois no meio dele pode haver bom trigo. Só os anjos farão essa separação quando chegar o tempo da ceifa. O apóstolo Paulo aborda esta questão em Filipenses 1, 14 a 18. O que é importante para cada um de nós é que trabalhemos na seara do Altíssimo com fé, dedicação, sinceridade e com a ajuda do Espírito Santo. Pertencendo o juízo ao Todo-Poderoso, atentemos nessas palavras em Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E que o fruto da nossa dedicação e trabalho do Altíssimo seja vivermos na esperança do nosso nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Yeshua conforta os corações dos seus fiéis. Estes sabem que encontram resposta do Altíssimo em todas as circunstâncias de suas vidas. Lucas 11, 9-13. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem? Estas palavras dão-nos o conforto que necessitamos para prosseguir no caminho que ele propõe aos que o buscam e guardam seus mandamentos, os que trabalham na obra que ele nos entregou, e de ensinar toda a criatura.